pessoal. Meu nome é Ricardo Pereira Manzano, eu sou médico veterinário e mestre e doutor em nutrição de ruminantes e pastagens. Hoje nós estamos gravando esse vídeo para que possamos discutir um pouquinho sobre a evolução da pecuária de corte nos últimos 20 anos no Brasil, as tendências dela para os próximos anos e, junto a isso, a questão de uso de aditivos, que hoje é um tema muito constante e muito demandado pelos produtores de gado de corte no Brasil. Nos últimos 20 anos, a pecuária de corte brasileira sofreu um grande avanço, principalmente no sistema de terminação. Houve um crescimento no número de confinamentos e também um grande aumento na quantidade de animais alojados por plantas de confinamento. Hoje é muito comum plantas aí com 20, 30 mil animais alojados de forma estática e com 2 ou 3 rodadas por ano. Além disso, o tipo de ração utilizada nesses confinamentos sofreu uma mudança muito grande. Na década de 90 usava-se muito volumoso, muita fibra, e atualmente houve um aumento no uso de grãos e subprodutos da indústria, que são subprodutos de grãos e de outros, de frutas, no caso da laranja, polpa cítrica, né, e de outros produtos da agroindústria. Aliado a isso, o sistema de semi-confinamento também sofreu uma mudança muito grande, né? Se na década de 90 se semi-confinavam animais fornecendo aí de 0,8% a 1% do peso vivo desses animais de ração concentrada, hoje se fala em semi-confinamentos com 1,5% a 2% do peso vivo. Então, o crescimento da atividade de confinamento, ao mesmo tempo que o semi-confinamento passou a usar maior quantidade de grãos. Até porque no Brasil se desenvolveu a tecnologia do confinamento expresso, que é o fornecimento de mais de 1,5% do peso vivo de grãos para animais em pastagens. Essa tecnologia viabilizou muitos pequenos produtores que às vezes não têm grande capacidade de investimento, né, em currais, equipamentos de mistura de dieta total, né, e produção de volumosos. Então, a técnica do confinamento expresso, ela também é crescente. De forma geral, tanto esse aumento na participação dos grãos nas dietas de bovinos confinados, como a adoção do confinamento expresso, elevando a quantidade de ração de 0,8% a 1% do peso vivo, que era no passado, que era na década de 90 ou no começo do século 21, para algo em torno de 1,5% a 2% do peso vivo, exigiu um uso mais intensivo de aditivos alimentares. No primeiro momento, quando se iniciou o confinamento no Brasil há mais de 40 anos atrás, e essa tecnologia foi se desenvolvendo, aliado a esse semi-confinamento de baixa inclusão de grãos, usavam-se os ionóforos. E depois apareceu outros antibióticos não ionóforos, como é o caso da virginamicina. Mas a virginamicina já aparece no momento do aumento da participação de grãos e no aparecimento do confinamento expresso, que era um antibiótico que, junto com o uso concomitante com os ionóforos, potencializava o controle de pH ruminal e os resultados bioeconômicos. Quando o confinamento ainda se usava bastante volumoso, trabalhava-se com doses de ionóforos bem menores do que hoje. No entanto, com mudanças no hábito de consumo da população mundial, né, a gente vem vindo uma substituição agora desses antibióticos ionóforos e não ionóforos, que eram muito usados no passado, por substâncias mais naturais, onde nós podemos destacar 2 grandes grupos, que são o primeiro grupo, os extratos vegetais, e o segundo grupo, as leveduras e seus derivados. No grupo dos extratos vegetais, nós podemos citar os diferentes tipos de óleos essenciais, né, e os taninos, que são substâncias que têm marcada influência sobre a fermentação ruminal. Esses extratos vegetais, eles modulam a fermentação ruminal. Além disso, alguns óleos essenciais têm marcante influência no metabolismo oxidativo dos tecidos animais. Já no grupo das leveduras, podemos citar as leveduras ativas, a cultura de levedura e a levedura hidrolisada. São compostos totalmente diferentes que muitas vezes os técnicos não sabem diferenciá-los, porém os resultados finais
de forma geral, são muito parecidos. É claro que, por serem diferentes, alguns desses produtos têm resultados um pouco mais específicos. Vamos pegar o exemplo da levedura autolitzada, que é um produto que possui uma grande quantidade de parede celular fracionada e disponível, e esse produto acaba, além de modulando fermentação ruminal, tem um efeito pronunciado sobre estimulação do sistema imunológico e também uma pequena capacidade de, mas ainda presente, de absorção de micotoxinas. Junto a isso, esse aumento por uso de grãos e farelos proteicos e derivados da agroindústria, como, por exemplo, os resíduos da produção de etanol do milho, aumentaram a presença e as quantidades de micotoxina na dieta desses animais, e atualmente um novo aditivo está muito presente na formulação das dietas, tanto para confinamentos com uso de alta quantidade de grãos, quanto para semi-confinamentos e confinamentos expressos, que são os adsorventes de micotoxinas, que são basicamente formados por aluminosilicatos, que são argilas, com alta capacidade de absorção de micotoxinas polares, como é o caso da aflatoxina, bem como a presença também da parede celular de leveduras. Olha ela aí aparecendo de novo num produto específico, que tem alta capacidade de absorção de micotoxinas apolares, como a zearalenona e a fumonizina, muito comuns nas silagens e grãos como milho e sorgo, respectivamente. Todo esse processo de intensificação no sistema de terminação aliado a uma intensificação na recria, de forma concomitante, aumentou a demanda por bezerros no mercado. Isso porque aquele boi que há 20 anos atrás era abatido com idade média de 48 meses, hoje passou a ser abatido com idade média de 24 meses. Lógico que eu estou falando de forma geral. Existem desvios e sistemas mais ou menos eficientes. Mas o fato é que a redução pela metade na idade de abate teve um efeito, mas o fato é que a redução pela metade na idade de abate praticamente dobrou a demanda por bezerros, e isso fez com que houvesse um aumento no preço de aquisição desses animais, ou seja, aquela relação de troca boi-bezerro que antigamente era bastante larga, hoje ela se encurtou, ela está mais estreita, com um aumento no custo de produção do recriador e do terminador. Isso se deveu porque se houve praticamente dobrou a demanda por bezerro, as vacas não parem 2 bezerros. Isso a gente não conseguiu fazer. No entanto, essa lacuna, ou esse aumento de demanda, ou esse déficit de bezerros, que é matéria-prima para o boi gordo, vai ter que ser preenchido em algum momento. Nós temos aí 2 formas de tentar preencher essas lacunas. Uma no curto prazo e uma no longo prazo. A no curto prazo é uma demanda por melhora nos índices reprodutivos das vacas. Em média, no Brasil, os dados ainda são um pouco conflitantes, a média de taxa de prenhez das vacas está em torno entre 60% e 65%. Estou falando de média, lógico que tem fazendas com índices superiores a 85%. Mas essa média de 60% a 65% significa que cada 100 vacas expostas a um touro, elas vão parir em torno de 62, 63 bezerros por ano. Essa média, nós temos tecnologia e temos capacidade para elevar ela rapidamente para 85%. Então, essa seria a ação de curto prazo. Na ação de longo prazo, nós vamos ter que aumentar o número de vacas. Então, é uma ação coordenada de curto prazo, melhorando os índices reprodutivos, ou melhor, a taxa de prenhez, e a de longo prazo, um aumento no efetivo de vacas. Esse aumento no curto prazo, que é a elevação da taxa de prenhez, passa por algumas ações que são uma melhora na capacidade de produção de pastagem, com fertilização, reforma de pastagens, melhor manejo, mas também na questão nutricional dos suplementos, com uso de misturas ou de suplementos minerais completos, com presença de aditivos alimentares, como, por exemplo, culturas e leveduras, e presença de microelementos minerais orgânicos para potencializar a ação hormonal dessas vacas, para estimular o sistema imunológico dessas vacas, para fazer com que essas vacas tenham uma defesa
às substâncias oxidativas, fazendo com que essa vaca tenha um ciclo reprodutivo muito mais eficiente, condição corporal muito melhor, para que, no período de 12 meses, entre a aparição, para que tenhamos um período mínimo de 12 meses entre uma prenhez, entre um parto e outro. Né? Então, o uso dessas tecnologias, como aditivos alimentares, microelementos minerais, numa mistura mineral bem formulada e completa, com uma boa oferta de forragem, é o caminho para a gente resolver essa lacuna do curto prazo. Sendo que no longo prazo vai ter que ser adubação de pastagem, intensificação, verticalização em algumas situações, em outras situações, criadores, onde a agricultura está avançando, um bom sistema agricultura pecuária, ainda na atividade de cria, para que a oferta desses bezerros atinja níveis para atender esse aumento de demanda que houve com a redução na idade de abate. Somando todas essas tecnologias, o Brasil, que já é o maior exportador de carne do mundo, acredito que num futuro bem próximo, além de maior exportador, seremos o maior produtor de carne do mundo, oferecendo proteína animal de grande qualidade com biossegurança. Muito obrigado a todos, espero revê-los em breve, discutindo outros temas à medida que forem necessários.